entregar. Tu és real. Ele é real aqui. Você pode senti-lo. Vou me entregar totalmente. Abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Declare bem forte. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, Tu és a nossa fonte de esperança. Tu és o nosso Deus para sempre. A nossa alma espera pelo Senhor. Do Senhor vem a nossa salvação. Do Senhor vem a provisão. Do Senhor vem a resposta. Do Senhor vem a palavra final. E neste lugar onde nós sentimos que o Senhor é real, que o Senhor é presente, nós queremos entregar as nossas vidas e o nosso coração a Ti, para a glória e honra do Teu santo nome. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha esperança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha esperança é o Teu que a sua alma espere em Deus. O salmista no Salmo 40: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Que o Senhor se incline para nós nessa noite. Que Ele receba a nossa adoração como incenso suave, como aroma agradável a Ele, pois tudo é dele e para Ele. Olhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se a sua esperança está em Deus, aplauda Ele nessa noite. Enche esse lugar com adoração e com louvor, porque o Senhor é real. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 Samuel capítulo 16, só o versículo 23. 2 Samuel 16, capítulo 20, versículo 23. Diz assim:
Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Abisalão os seguiam. Senhor Deus e Pai, fala agora ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar nesta noite a respeito de um personagem do Antigo Testamento, um homem chamado Aitofel. Eu não sei se você já ouviu falar dele, ou já leu alguma coisa a respeito de Aitofel. Nessa noite nós vamos falar a respeito desse homem. Quem foi Aitofel? Aitofel, irmãos, ele foi um conselheiro do rei Davi. Podemos dizer que ele foi o conselheiro principal do rei Davi. Era o homem de confiança do rei Davi. Davi, ele não fazia nada sem consultar Aitofel. A palavra, irmãos, de Aitofel era considerada, como nós acabamos de ler, os conselhos de Aitofel e as palavras de Aitofel eram como se fossem a própria palavra de Deus. É o que nós lemos aí. Eu vou repetir. Naquela época, eu vou repetir o texto que nós acabamos de ler. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Abisalão os seguiam. Então esse homem, irmãos, era um homem muito sábio, um homem muito espiritual, porque a palavra dele é como se fosse a de Deus. E Davi não fazia nada sem ouvir Aitofel. E tem mais uma coisa interessante sobre Aitofel. Ele era avô de Batseba. Ele era avô de Batseba. Batseba, os irmãos sabem, conhecem quem foi, conhecem a história dela. Porque Batseba, irmãos, era filha de um homem chamado Eliã. E Eliã era filho de Aitofel. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Depois você vai, a gente não vai ler aqui, você vai ler em casa. 2 Samuel 11:3 e 2 Samuel 23 e 34. Lendo esses dois textos, a gente descobre, nós descobrimos que Aitofel era avô de Batseba. Inclusive, esse Eliã, que era filho de Aitofel, ele era um dos valentes de Davi. Se lembra na quarta-feira passada que eu falei aqui dos valentes de Davi? Quem estava aqui quarta-feira passada se lembra da mensagem dos valentes de Davi. E o filho de Aitofel, esse Eliã, era um dos valentes de Davi. Agora, o que Aitofel fez? É sobre isso que eu queria falar nessa noite. O que é que esse conselheiro de Davi fez? Os irmãos sabem que Davi tinha um filho chamado Abisalão, e que esse filho se levantou contra Davi. Ele se levantou contra Davi e ele juntou muitas pessoas. Ele se declarou rei de Israel e ele tentou matar o próprio pai. Ele tentou matar Davi para assumir o trono de Davi. O que é que ele fez? Ele invadiu Jerusalém. Ele esperou uma oportunidade e invadiu Jerusalém com os seus seguidores, com o intuito de assumir o trono de Israel. E o que aconteceu? Quando Abisalão reuniu os seus simpatizantes, os seus seguidores, quem se uniu a Abisalão? Aitofel.
Aitofel, que era o principal conselheiro de Davi, que era da família de Davi, né? Porque Batseba era esposa, se tornou esposa de Davi depois do adultério, ela se tornou esposa de Davi. Então Aitofel era da família de Davi, era um familiar de Davi. E Aitofel se juntou na revolta de Abisalão. Isso está bem claro lá em 2 Samuel 16, vamos ver, versículo 15. Olha o que diz o texto: Abisalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e quem estava com eles? E Aitofel estava com eles. Ou seja, Aitofel estava participando da rebelião contra Davi. O principal conselheiro de Davi se une a Abisalão na revolta para derrubar Davi. Irmãos, que história interessante essa aqui, viu? E nós podemos aprender muitas lições aqui nessa história. A primeira lição, irmão, surge da seguinte pergunta. Vamos tentar responder essa pergunta aqui. Por que Aitofel traiu Davi? Por que Aitofel traiu Davi? Se ele era tão íntimo de Davi, tão amigo de Davi, como a gente vai ver daqui a pouco, por que ele traiu Davi? Primeira lição, presta atenção: desejo de vingança. Porque Davi tinha abusado da neta dele, a Batseba. Davi tinha abusado, humilhado a neta, e ele guardou isso no coração. E ele pensou com ele mesmo: um dia eu vou me vingar. Eu vou me vingar do que ele fez com a minha neta e com o esposo dela. Porque Davi não apenas adulterou com Batseba, como também mandou matar o marido, Urias. Vocês lembram disso? Que Davi mandou matar Urias para tentar encobrir o pecado dele. E na ocasião, irmãos, Aitofel ficou calado. Aitofel não disse nada a Davi, até porque Davi era o rei. Como é que ele ia confrontar Davi? Como é que ele ia chegar para Davi e dizer: o que é que você fez com minha neta? Ele ia correr risco de vida se ele fosse confrontar Davi pelo que Davi havia feito com a neta dele. Aí ficou calado. Mas aí ficou um problema. Ele guardou ressentimento, ele guardou raiva. E quando ele viu a oportunidade de se vingar de Davi, ele se aproveitou. Quando ele percebeu e viu que Abisalão estava se levantando contra o pai para tomar o reino, ele ficou do lado de Abisalão. Aí vem a primeira lição. Qual é a primeira lição, pastor? A primeira lição é o seguinte: o tempo não apaga tudo. Você já ouviu alguém dizer assim: não, o tempo vai apagar? Não apaga não. Olha, irmãos, Aitofel guardou no coração, porque alguns anos se passaram, irmãos. Alguns anos se passaram. E Aitofel guardou isso no coração. Ficou remoendo aquele assunto, né? Mesmo depois de Davi ter casado com Batseba, mesmo depois de Davi ter trazido Batseba para o palácio, olha, Aitofel não esqueceu da afronta que Davi fez à neta. Ele não esqueceu. O tempo não apaga, irmãos. E tem muito crente assim, remoendo coisas antigas, remoendo. Não esqueceu não, está lá no coração, guardado ainda. E esse crente sofre, né? Esse crente não é feliz, não tem paz, porque ele está remoendo isso. Aitofel ficou o tempo todo remoendo essas coisas, o que Davi tinha feito com a neta.
Irmãos, o tempo não apaga muitas coisas. Só quem pode realmente curar é Deus. É Deus. Nós temos um exemplo bem claro, irmãos, na vida de José do Egito. José do Egito. Quando o filho primeiro, o primogênito dele nasceu, Manassés, primeiro filho, nasceu, José deu o nome do menino de Manassés. Vocês sabem o que é que significa a palavra Manassés? Vamos ver Gênesis 41, 50. Gênesis 41, 50 e 51. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus, olha que ele não diz o tempo não, ele diz: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Amém? Ou seja, ele está dizendo: Deus me fez esquecer tudo que os meus irmãos fizeram comigo. E isso, irmãos, é tão verdade, que quando os irmãos dele apareceram lá no Egito para comprar comida, José fez o que com os irmãos? Matou todo mundo, fuzilou todo mundo, não vendeu comida para ninguém. Vocês vão morrer de fome agora, seus miseráveis. Vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo. Foi? Não. Os irmãos dele até pensaram que José ia fazer isso. Os irmãos dele pensavam: chegou a nossa vez, estamos acabados. Nosso irmão agora vai descontar tudo que a gente fez nele. Ó, irmãos. Mas José se dirigindo aos irmãos: olha, não se preocupem, não fiquem com medo, porque eu não vou fazer nada contra vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque José já tinha perdoado no coração os seus irmãos. Ele já tinha perdoado. Já tinha perdoado. José não ficou sofrendo com ressentimento, com mágoas dos irmãos. Não, irmão, não ficou. Ele resolveu o problema com Deus. Deus ajudou. Ele disse: eu vou dar o nome do menino de Manassés, porque Deus me ajudou. Deus me ajudou a esquecer o que os meus irmãos fizeram contra mim. Amém? Diga para quem está ao seu lado: o tempo não apaga não, mas Deus cura, Deus resolve esse problema. Viu? Se você está como Aitofel, cuidado. Deus quer resolver esse problema na sua vida hoje. Não fique guardando coisa, não fique guardando. Irmãos, só o Espírito Santo. O Espírito Santo resolve. A segunda lição, irmãos: não devemos desejar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Aitofel queria fazer justiça com as próprias mãos, mas a Bíblia diz que a justiça é Deus que faz, irmãos. Não somos nós. Não somos nós. E outra coisa: se Deus perdoou, quem sou eu ainda para querer fazer justiça, vingar, se Deus já perdoou? Não é verdade? Deus não tinha perdoado Davi pelo pecado de Batseba? Ele perdoou. Agora Deus perdoou. Muitas pessoas perdoam também e você ainda não perdoou. Aí fica com um negócio remoendo. Se a coisa já passou, já foi, né? Já não devemos, irmãos, tentar fazer justiça. Aitofel queria fazer justiça com as próprias mãos, mas é Deus quem resolve o problema. E Davi pagou caro, viu, irmão? Davi pagou caro pelo pecado com Batseba. Deus perdoou, mas Davi pagou caro. A primeira coisa que aconteceu foi que a criança morreu. A criança nasceu e morreu. Pronto. Ela começou aí. Davi chorou, pediu pela criança, mas não houve jeito. A criança morreu. Mas não ficou aí não, irmãos. Davi tinha uma filha muito bonita, chamada Tamar. E essa filha de Davi foi estuprada, violentada por um outro filho de Davi, chamado Amon. Olha que coisa.
chamado Amon. O Abisalão, que levantou a revolta, que era irmão de Tamar, mandou matar Amon. Olha que coisa, o irmão matou o outro. E Abisalão, que matou Amon, foi morto na revolta contra Davi. Ou seja, Davi perdeu 2 filhos, né? 2 filhos de Davi foram assassinados, uma filha violentada, e perdeu o bebê. Ó, irmãos, Deus resolve cada situação, amém? Deus resolve. Davi pagou caro. Diga para quem está ao seu lado: deixe Davi com Deus, cuide de você mesmo. Amém, irmãos? Deixa Davi com Deus. Por que você vai correr atrás de Davi, para se vingar de Davi, para acertar as contas com Davi? Deixa Davi com Deus. Vá cuidar da sua própria vida. Vá resolver os seus problemas. Vá viver em paz, meu irmão. Vá viver com alegria. Vá viver louvando ao Senhor. E deixa Davi com Deus. Ele fica cuidando. Aitofel preocupado com Davi. E Davi já estava cuidando. Deus já estava cuidando de Davi. Estava cuidando, dando a disciplina, né, em Davi. Davi pagou caro, irmãos, pelo pecado que ele cometeu. Os 2 pecados, né? Adultério e assassinato. E ainda por cima escondeu, né? Se não fosse o profeta chegasse lá para ele: olha, Davi, vou lhe contar uma historinha. Você gosta de história, Davi? Gosto. Como eu gosto de história. Aí o profeta contou uma historinha para Davi de um homem que roubou a vizinha, roubou a cabritinha, né? E do vizinho pobre. E aí, quando Davi perguntou: quem é esse homem que roubou a cabrita do vizinho? Aí o profeta apontou para ele e disse: esse homem é você. Ó, irmão, mas Deus sabe fazer as coisas, amém? Então, essa é uma lição, viu? Não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Deixe com Deus, viu? Deixa isso com Deus e vá viver em paz. Vá viver na bênção do Senhor, amém? Glória a Deus. Uma outra lição, irmãos, que nós aprendemos é o seguinte: quando Davi soube, o que disseram a Davi? Davi, o seu melhor amigo, aquele homem em quem você confiava, Aitofel, o seu conselheiro particular, ele se juntou a Abisalão na rebelião. Irmãos, quando Davi ouviu isso, Davi ficou preocupado. Sabe por quê? Porque ele sabia que os conselhos de Aitofel eram o quê? Conselhos o quê? Bons ou ruins? Bons. E que Aitofel ia aconselhar agora Abisalão. E que situação, hein? O melhor conselheiro de Israel estava agora com Abisalão. E com certeza Abisalão ia perguntar para Aitofel o seguinte: Aitofel, o que é que eu faço agora? Me dá uns conselhos bons aí, para eu pegar meu pai e matar. Olha, irmãos, que situação. Aí Davi faz uma oração. Davi olha para o céu, irmãos, e faz só uma oração rápida e objetiva. Que oração foi essa? 2 Samuel 15:31. Vamos ler. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Abisalão, Davi orou. Olha que oração curta e objetiva. Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Amém? Vamos repetir aqui essa oração? Diga: ó Senhor, transforma. Ou seja, em outras palavras, Senhor, torna nulo, traz confusão na cabeça de Aitofel. Que Aitofel não dê conselho certo, que ele dê conselho errado. Ó Deus, né, impede que Aitofel, né, que os conselhos de Aitofel sejam ouvidos. Irmãos, e não é que Deus atendeu a oração de Davi? Não é que Deus atendeu a oração de Davi?
que Deus, ele anulou os planos de Aitofel e de Abisalão? Porque realmente, irmãos, Abisalão perguntou assim a Aitofel: e agora, vamos fazer o quê? Olha o conselho que Aitofel dá para Abisalão, irmãos. Olha o conselho que Aitofel vai dar para Abisalão. 2 Samuel 17, 1 a 4. 2 Samuel 17, 1 a 4. Depois Aitofel disse a Abisalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Agora, olha o que está escrito aí. Abisalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. E esse conselho era bom? Era, irmãos, era ótimo. Era ótimo, porque ele ia pegar Davi cansado. Davi estava cansado, irmãos. Ia pegar Davi de noite e despreparado. Olha que coisa. Mas aí sabe o que é que Deus faz, irmãos? Para confundir esses conselhos aí todo, havia um outro conselheiro na corte, chamado Hussai. Só que esse Hussai era amigo de Davi, e não tinha aderido à rebelião, embora Abisalão pensasse que Hussai estava do lado dele, mas Hussai não estava. Hussai não tinha fugido de Jerusalém quando Davi tinha ficado, porque o próprio Davi tinha aconselhado: Hussai, fica em Jerusalém, porque você vai ser os meus ouvidos em Jerusalém, e tudo que Abisalão combinar lá com Aitofel, você vai e me conta. E Hussai ficou, irmãos. E aí, irmãos, interessante que Aitofel disse: olha, vamos ouvir Hussai também. A gente já ouviu Aitofel, mas eu quero ouvir Hussai. E aí, irmãos, Hussai vai dar conselhos a Abisalão. Vamos ver 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Olha o que está escrito aí. Aí Abisalão disse: chamem agora Hussai, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Aí chamava Hussai. O conselho de Hussai é um pouco longo, mas eu vou ler para os irmãos entenderem. Quando Hussai chegou, Abisalão disse: o conselho que Aitofel nos deu é este: devemos segui-lo? Se não, diga você o que devemos fazer. Hussai respondeu: dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes, e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta, de quem roubaram os filhotes. O seu pai é um soldado experiente, e durante a noite ele não vai ficar com os seus soldados. Agora mesmo ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar, logo que Davi atacar os seus soldados. Todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Abisalão foram derrotados. Então até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tanto quanto são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Agora presta atenção. Aí Abisalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Hussai é melhor do que o de Aitofel. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Abisalão. Irmãos, os conselhos de Aitofel eram melhores que o de Hussai. Sabe por quê? Porque se Abisalão, olha qual foi o conselho que Hussai deu a Abisalão. Abisalão, reúna, convoque todos os soldados de Israel, e quando eles estiverem reunidos, vá atrás do seu pai. Oh, irmãos, isso ia dar tempo de Davi fugir.
Isso ia dar tempo de Davi fugir. Daqui que Abisalão reunisse todos os soldados e tal, tocasse a trombeta, e isso ia demorar, irmãos, uma semana no mínimo. Era o tempo que Davi precisava para fugir. O conselho de Aitofel era melhor, mas Abisalão seguiu os conselhos de Hussai, porque Deus assim quis. Amém? Ou seja, Deus fez uma confusão na cabeça de Abisalão. O conselho melhor ele não aceitou, ficou com o conselho pior. Olha, pastor, qual é a lição que a gente aprende? É que Deus, ele anula os planos de Satanás contra nós. Pode ter certeza que Deus está anulando todo o projeto, todo o plano do diabo contra você. O diabo está planejando contra você, ele está armando contra você, mas ele vai ficar confundido, ele vai ficar sem saber o que fazer. Deus vai atrapalhar os planos do diabo contra você. Pode ter certeza, ele atrapalhou aqui. Ele atrapalhou. Irmãos, esse conselho de Aitofel era ótimo. Ia pegar Davi desprevenido. Naquela mesma noite, Davi ia ser pego. Soldados cansados, não iam conseguir lutar direito, porque estavam cansados, soldados de Davi. Mas o conselho de Aitofel não prevaleceu. Não prevaleceu, irmãos. Olha que coisa. Olha o que está escrito lá em Isaías 41. Isaías 41, 10 e 11. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Deus confundiu o conselho de Aitofel, que era muito bom. Repito, era melhor do que o conselho de Hussai. Era melhor, mas Deus confundiu. Deus não permitiu que o conselho melhor prevalecesse, porque era um conselho contra Davi. E Deus não vai permitir que nenhum conselho, nenhum projeto prevaleça contra a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus anula, viu, irmãos? Deus anula. Agora tem uma outra lição, irmãos, aqui que a gente aprende. Quando Aitofel viu que o conselho dele não foi seguido, que Abisalão preferiu seguir o conselho de Hussai, o que é que ele fez? Olha o que é que ele fez, irmãos. 2 Samuel 17, 23, a parte A do versículo. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento, ou seja, montou no seu jumento e voltou para a sua cidade. Pastor, qual é a lição aí que a gente aprende? É a seguinte, irmãos. Tem pessoas que só aceitam as coisas quando é do jeito delas. Você sabia disso? Tem crente, irmão, pessoas que só aceitam se for como ela quer. Se não é do jeito dela, ela monta no jumento e vai embora. Diga para quem está ao seu lado, sai de cima do jumento, irmão, não larga esse jumento. Irmão, tem crente assim. Quando é do jeito dele, aí ele coopera, ele faz as coisas, ele contribui e dá dinheiro. Mas quando a coisa não é do jeito que ele gosta, olha, ele pega o jumento dele e dá o fora. Tem gente assim, irmão. Ele só coopera quando está tudo do jeito que ele pediu, que ele gosta, que ele orientou. Mas quando ele é contrariado, irmãos, todo mundo sempre ouvia o conselho de Aitofel, sempre, e fazia o que ele mandava, ele estava bom, tá? Agora, num dia que não ouvia o conselho dele, irmãos, ele pegou a jumenta, montou na jumenta e se mandou, quis nem saber mais de nada. Você é assim? Não tem ninguém assim aqui, amém? Não tem ninguém aqui assim. Não é verdade? Aqui não tem ninguém assim, que só faz as coisas, só coopera se for do jeito dele. Se não for, ele fica contrariado, fica aborrecido. É por isso que não para em ministério nenhum, é por isso muitas vezes que não para em igreja nenhuma, é por isso, ele quer as coisas do jeito dele. Ele não aceita ser contrariado. Irmãos, a gente não pode ser assim não, viu?
A gente tem que ser diferente. Você tem que ser humilde, de aceitar a opinião dos outros. Ou a sua opinião é sempre a melhor? Está todo mundo errado. Ai, irmão, tem crente que, né, ele sempre está com a razão. Em outras palavras, sempre está todo mundo errado. Ele é o único com a razão. Você já lidou com um tipo de crente assim, de pessoa assim? Ele nunca está errado. Os outros que estão errados. Ele não erra. Ele é perfeito. Ele não erra. O conselho dele é sempre o melhor, né? O jeito que ele faz é sempre melhor. Misericórdia, irmão. É um Aitofel da vida, viu? É um Aitofel da vida. Aí ele arruma a jumenta, o jumento, e dá no pé. Vai embora. Eu imagino, né, com a cara toda fechada, né, com um beiço daquele tamanho, um beição, né? Deve ter chegado em casa, a mulher perguntou: o que é isso, rapaz? Que cara não aceitava o meu conselho lá. Abisalão preferiu o conselho de Russai. O meu era muito melhor. Irmão, tem gente que não entende as coisas, né? Só vê a aparência e critica uma decisão, às vezes sem saber por que foi tomada aquela decisão. Você não sabe. Se você não sabe, não fale. Porque às vezes tem questões que você não sabe, né? E a pessoa tomou a decisão baseado nessas questões que você não sabe. E aí você que está de longe fica criticando a decisão que foi tomada, sem saber as coisas como foram e aconteceram. Não é verdade? Por que fulano foi escolhido? Eu não fui. Por quê? Você sabe. Fulano às vezes tem uma história que você nem conhece. Entendeu? Fulano já está há tempo no pedaço e você está chegando agora às vezes. Mas você acha que você é o mais capacitado, né? Que devia ser você e não o outro? Irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado com essas coisas. Você não sabe. Não é verdade? Então, né? Se for do seu jeito, se o seu jeito for melhor, amém. Amém? Se o seu conselho for melhor, mas se não for, né? Se não for, vamos seguir o conselho melhor. Eu sei que não é fácil, né, irmãos? Às vezes isso, né? Aceitar a opinião do outro, né? Que prevaleceu contra a nossa. Mas é assim que tem que ser, amém? Glória a Deus. Agora tem mais uma coisa, irmãos. O que Aitofel foi fazer em casa? Diz lá o texto, a parte B do versículo agora. Vamos ver a parte B. 2 Samuel 17, 23b. Pode botar aí na tela. 2 Samuel 17, 23, a parte B. Pôs os seus negócios em ordem e depois se enforcou e foi sepultado no túmulo do seu pai. Irmãos, pôs os seus negócios em ordem. No original está assim: e ele deu ordens em casa. Ele deu ordens. Ou seja, começou a dar ordem na casa. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Agora, irmãos, aí vem a lição. Como é que uma pessoa com a vida toda errada quer dar ordem em alguma coisa? Como é que uma pessoa amargurada, né, chateada porque, né, orgulhosa porque o conselho, quer chegar e arrumar as coisas? Pastor, qual é a lição? A lição é o seguinte, presta atenção. Tem gente dentro da igreja querendo arrumar, mandar, organizar e com a vida toda errada. Como é que pode, irmão? Se eu quero arrumar as coisas, eu primeiro preciso me arrumar. Como é que eu vou tirar a trave do olho do meu irmão? Ou cisco? Se eu estou com a trave. Irmãos, eu tenho mais é que me recolher, ficar no meu cantinho, consertar a minha vida para depois eu vir. Agora faça isso, faça aquilo outro. Amém, irmão? Mas Aitofel queria dar ordem na casa. Ordenar, porque o original está assim. Ele começou a ordenar em casa. Ordenar o quê? Que ele tem autoridade para ordenar nada? Não tinha autoridade para ordenar nada. Um rebelde traiu o melhor amigo, né? Ficou chateado que não ouviu o conselho dele. Vai fazer o quê, irmão? Tem misericórdia. Coloca a mão na tua consciência, meu irmão.
olha, eu vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui eu e Deus só, vou para o Val de Jaboque, quando a minha vida estiver consertada, eu volto. Amém? Porque senão vai prejudicar a obra do Senhor toda. Não é verdade? Eu não posso querer endireitar os outros, irmão, aconselhar, se eu mesmo estou todo errado. Como é que pode? Não é que, pastor, ninguém é perfeito, eu sei disso, ninguém é perfeito. Mas, irmão, tem que ter consciência disso. Não é verdade? E ter a sinceridade de dizer, irmão, não estou em condições não, viu? Tem crente que é sincero mesmo, viu? Tem crente que às vezes o pastor chama, vamos, bota aqui. Não, pastor, não estou em condições não. Viu? Não estou em condições não. Depois, quando eu estiver em condições, eu falo para o Senhor. Olha, glória a Deus, amém? Sincero. Sincero. É assim que tem que ser, irmãos. Porque Aitofel estava todo, né? E queria botar a casa dele em ordem. Não pode, irmãos. Não pode. E uma outra lição que a gente vai aprender. Eu falei para vocês que Aitofel era um dos amigos íntimos de Davi, não falei? E meus irmãos, a deslealdade e traição, geralmente ela acontece entre pessoas íntimas, é ou não é? Quem é que vai trair uma pessoa que nem conhece, uma pessoa distante? Você trai uma pessoa que é distante? Não. A traição, quando ela acontece, é entre pessoas muito próximas e amigas, é ou não é? É. Quer ver a proximidade que havia entre Davi e Aitofel? Salmo 41:9, que houve. Mas vamos ver o versículo todo, Salmo 41:9. Olha o que é que Davi fala. Ele não cita o nome, né? Mas, irmãos, ele está se referindo aí a Aitofel, viu? De acordo com os intérpretes da Bíblia, essa referência aí de Davi é com relação a Aitofel. Olha o que é que ele fala. Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Inclusive Jesus usou até esse versículo, usou com Judas. Você lembra que Jesus usou esse texto? Lá em Mateus 26, 23. Mas quando Davi falou isso, irmãos, ele não estava pensando em Judas não. Quando Davi falou isso, ele estava pensando em Aitofel. Estava pensando em Aitofel. O que é que ele diz? Até o meu amigo íntimo, né? Aquele que comia do meu pão, ou seja, aquele que comia dentro da minha casa, que eu convidava para estar comigo, né? Ficava dentro da minha casa, comia comigo, ele levantou contra mim o seu calcanhar. Olha, e tem mais, Salmo 55, também se refere a Aitofel. Davi está falando de Aitofel aqui, ó. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Logo você, rapaz, logo você, de quem eu menos esperava, porque a gente ia junto para a igreja, não se lembra não, pai? A gente pegava o ônibus, no mesmo ônibus, você me dava carona, a gente ia junto, rapaz, meu amigo chegado, tínhamos comunhão, meu colega, meu companheiro, meu amigo. Oh, irmãos, isso doeu no coração de Davi, viu? Doeu no coração de Davi. A traição de Aitofel doeu. Porque quando ele soube que Aitofel estava com Abisalão, ele ficou, né? Ficou assim. Irmãos, a deslealdade é mais comum, traição é mais comum entre pessoas chegadas, viu? Por isso, vigia o teu coração e guarda o teu coração, viu? Não seja nunca um Aitofel da vida. Nunca seja desleal, nunca traia ninguém, viu? Nunca faça isso. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. E outra coisa, irmãos, não abandone ninguém quando a pessoa está na pior não, viu?
Porque Aitofel, irmão, sabe o que Aitofel pensou também? Ele viu Abisalão e ele achou o quê? Que era questão de tempo ou de horas, Davi perdeu o trono para Abisalão. Aí ele pensou o quê? Vou sair dessa barca que está afundando e vou para outra barca que está lá, firme e forte. Pensava ele. Olha, irmãos, tem gente que, né, que está na barca, quando ele vê que a barca está boa, mas quando ele vê algum problema na barca, ele dá fora. Não conte com ele não, viu? Você já teve assim, alguém assim, um amigo assim, que estava, né, quando você estava bem, com saúde? Irmãos, eu estava ouvindo o testemunho daquela artista. Ela é artista de comédia. Ela está com Gimenez, não, como é o nome dela? Cláudia Rodrigues, que ela faz programa de comédia, né? Ela é bem engraçada, ela. Não sei se é Cláudia Rodrigues. Ela foi diagnosticada com uma doença que não tem cura. E acho que foi na terça-feira ou na segunda, na Record, ou foi no domingo, fez uma entrevista com ela. Sabe o que ela disse? Quando eu estava bem, quando eu estava por cima, na mídia, eu estava cheio de amigos. Mas no dia que eu fiquei doente, todo mundo sumiu. E aí eu fui chamada pela TV que eu trabalhava, fui chamada. Ou seja, deram um chute nela, né? Ela estava contando a história dela, né? Então, irmãos, é muito fácil estar junto com os outros quando a pessoa está bem, né? Ser amigo de quem tem dinheiro, ser irmão de quem está por cima, né? De quem se veste bem, quem pode pagar uma pizza para você, ótimo, né? Mas não seja assim não, irmão, né? Fica aí junto, né? Come farinha também com a pessoa só, né? Quando ela estiver comendo só farinha, fica junto dela comendo farinha também. Amém? Fica junto também, né? Deixa a situação melhorar para você depois até sair, se for o caso de sair, mas, né? Então Aitofel, irmãos, aí quando ele viu, porque Aitofel sabia o seguinte, irmãos, ele sabia que o conselho dele era melhor do que o de Hussai. E quando ele viu Abisalão seguindo o conselho de Hussai, ele sabia, esse conselho de Hussai não é melhor do que o meu. E realmente não era. E se Abisalão seguir o conselho de Hussai, Abisalão não vai conseguir o que ele quer. E aí, já prevendo que Davi iria derrotar Abisalão, aí o que é que ele fez? Se matou. Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que Abisalão não ia conseguir conquistar o reino, não ia conseguir tirar o reino de Davi. Seguindo o conselho de Hussai, Abisalão não ia conseguir. E aí, ele se matou. Olha que história, irmãos, triste. Olha que história triste. Então, guarda o teu coração, cuidado com a deslealdade, cuidado com traição, viu? Tenha cuidado. E se você já foi vítima, guarda o teu coração, já perdoou, amém? Deixa com Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, concluindo, como é que uma pessoa que começa tão bem pode terminar tão mal? Irmãos, como é que Aitofel, um homem que era usado por Deus, você sabe qual foi o conselho que ele deu para Abisalão? Quando Abisalão entrou em Jerusalém, ele disse assim: pega as concubinas do teu pai, arma uma barraca no terraço para que todo mundo veja e possua as concubinas do teu pai. Irmãos, agora sabe o que é que me vem à mente, irmãos? O que é que passou na cabeça de Aitofel? A mesma coisa que Davi fez com a minha neta, faça com as concubinas dele. Agora não faça escondido não, como Davi fez. Faça na vista de todo o Israel. Aitofel queria humilhar Davi. Humilhar Davi. Irmãos, que conselho maligno esse. Arme uma barraca no terraço onde todo mundo vai ver a barraca, e pega as concubinas do teu pai e possua cada uma delas, né? Violente cada uma delas. Irmãos, eram na realidade, irmãos, esposas de Davi. A gente chama concubina, mas na verdade eram esposas.
Por quê? Porque naquela época os reis casavam com rainhas de outros países para fazer acordos, né? Acordos de negócio. Era comum, irmãos, né? Israel vai fazer acordo com o rei de Tiro. Aí, né, o rei de Tiro lá tem uma filha. Essa filha vai casar com Davi, porque, né, para fazer negócio, selava o negócio com casamento. E aí Aitofel dá esse conselho para Absalão. E Absalão fez isso? Fez. Agora, como é que um homem, irmãos, que dava conselhos tão abençoados, dá um conselho desse tipo? Como é que um homem, né, que era usado por Deus? Então nós temos que ter cuidado, irmãos, hoje, viu, com a síndrome de Aitofel. Se você identificou alguma coisa de Aitofel na tua vida, tenha cuidado. É hora de você se libertar disso antes que seja tarde demais. Porque está cheio de Aitofel por aí, viu? Dentro de igreja tem muito Aitofel. Ou seja, pessoas que não perdoam, pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, pessoas só que esperando o momento certo para se vingar, né, para falar mal do outro, porque ele ainda está com aquilo guardado no coração, e na primeira oportunidade que ele tiver, vai denegrir o outro, vai denegrir aquela pessoa que feriu ele vai denegrir aquela pessoa que tomou o lugar dele, ele só está esperando uma oportunidade. Se você quer tudo do seu jeito e você não aceita de outro jeito, isso é coisa de Aitofel, não pode estar na tua vida. Se você está aí ordenando, mandando, dizendo, e a sua vida não está correta diante de Deus, isso é coisa de Aitofel. E Deus não quer Aitofel em nosso meio. Amém? Deus não quer que você seja um Aitofel, porque você vai sofrer e vai perder. E o seu fim pode ser triste, como foi o de Aitofel. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos falar com Deus? Dizer, Deus, não quero nada desse homem, não. Talvez você nunca tinha ouvido ninguém falar em Aitofel, né? Mas ouviu hoje. E agora você já sabe toda a história de Aitofel. O teclado vai estar tocando e nós vamos estar orando, irmão, para que Deus guarde nosso coração. Não é verdade? Deus guarde nosso coração, para que a gente não entre no caminho desse homem aqui, não, né? Não entre no caminho desse homem. Feche seus olhos, o teclado vai estar tocando. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos estar orando. Deus também está desfazendo, viu, todo o conselho do diabo contra a sua vida, todo o plano. Glória a Jesus. Com os olhos fechados, não abre seus olhos não. E sabe uma coisa, irmãos? Eu estava pensando, por que Absalão tentou tomar o reino do pai? Absalão tinha o mesmo problema de Aitofel. Sabe qual foi? Falta de perdão e desejo de vingança. Porque quando a irmã dele foi estuprada, ele esperava que Davi chamasse Amon e tomasse alguma atitude contra Amon. Era isso que Absalão esperava. Mas como Davi ficou calado, Absalão ficou com raiva de Davi, porque Davi não fez nada. A irmã dele foi estuprada e Davi simplesmente não tomou nenhuma atitude. Mas Absalão não entendia que a atitude, se Davi fosse tomar, sabe qual era? Amon teria que ser morto a pedradas, porque esse era o castigo naquela época. Esse era o castigo naquela época, para quem pegasse uma mulher forçada. Era o castigo. Mas Davi ficou dividido. Como se é o filho dele? Ele vai conduzir o filho dele à própria morte? Ele vai levar Amon para a morte? Se já tinha acontecido isso com a filha, seria um outro mal. Seria um outro mal na família. Mas Absalão não entendeu isso. E talvez você está aí com raiva, ódio, porque você não está entendendo as coisas direito. Davi ficou com os pés e as mãos atadas. Ele ia denunciar Amon pelo pecado que Amon cometeu. Amon ia ser morto. Não importa se é filho do rei ou não, ia ter que morrer. Mas Absalão ficou guardando isso, anos e anos, com raiva do pai e com raiva do irmão. Quando ele pôde, matou o irmão.
e tenta agora matar o pai. Abisalão não perdoou a Davi. Deus está falando com você nessa noite. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar. Nós não podemos ter Aitofel em nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra. Deus, que história tão tremenda essa. Que situação, Pai. E nós não queremos, ó Pai, ser como Aitofel. Tem misericórdia de nós. Se tem alguma coisa, Senhor, em nós de Aitofel, que o Senhor nos cure nessa noite. Ó Deus, se tem alguém aqui esperando um momento de justiça própria, esperando um momento de vingança, se tem alguém aqui, Pai, que não esqueceu a afronta e que ainda está amargurado, ressentido pela afronta que recebeu, ó Deus, trabalha nesse coração agora, Pai. Limpa esse coração. Ó Deus, limpa esse coração, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nos dá humildade, ó Deus, e de entender que às vezes tem conselhos melhores que o nosso. Tem maneiras de ser feitas as coisas melhores que a nossa maneira. Nos dá esse entendimento, ó Pai, nos dá humildade para aceitar isso. Que nós nem sempre estaremos com a razão. Ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, e tira de nós a hipocrisia de querer consertar os outros e as coisas, quando a nossa vida é que precisa de conserto. Ó Deus, trabalha também nessa área em nossas vidas. Que possamos olhar primeiro o cisco que está no nosso olho, para tentar tirar a trave que está no olho do irmão. Ó Deus, e que possamos ser fiéis nas nossas amizades. Que não sejamos como Aitofel, Pai, que traiu o melhor amigo. Ó Deus, tem misericórdia. Afasta de nós esse espírito de traição. Ó Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, não permita que sejamos traídos e que nem venhamos a trair outras pessoas. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Que esse espírito de traição, Pai, saia da nossa vida. Saia da nossa vida, em nome de Jesus. Ó Deus, afasta para bem longe de nós. Porque nós não queremos, ó Pai, terminar como Aitofel terminou, Pai, enforcado. Ó Deus, não queremos, ó Deus, ser o Judas do Antigo Testamento. Aitofel foi o Judas do Antigo Testamento. Nós não queremos ser, ó Pai, como Aitofel. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, limpa o nosso coração nessa noite. Faz uma limpeza no nosso coração. Trabalha nos nossos corações agora, Pai. Tira todo o mal. Tira todo o mal. Faz uma limpeza agora. O Senhor trouxe-nos aqui hoje para nos alertar. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia.